Esse vídeo é o segundo de uma série gravada como material de estudo de caso, a tese de doutoramento, propedêutica multidimensional na tomada de decisão clínica, apoiando a comunicação, a ser defendida no Departamento de Artes e Design da PUC-Rio em 2019. A intenção desse material é abordar o tema de como a visualização tridimensional interativa apoia o diagnóstico em um diálogo com médicos clínicos, radiologistas e cirurgiões. Bom dia, eu sou Leonardo Freihoff, médico clínico geral. Hoje vamos entrevistar Heron Werner, que é especializado em medicina fetal e trabalha no DASA, sobre o valor da visualização tridimensional interativa para o apoio ao diagnóstico e como essa tecnologia pode transformar a decisão médica. Heron, a gente teve mais que duas experiências com o uso do óculos de realidade aumentada. Então, eu queria saber de você que tem muita experiência com realidade virtual, que vem trabalhando bastante com isso, qual foi a sua experiência, o que você acha que te impactou, quais são as facilidades, mas de uma forma geral, o que você achou da tecnologia e o que você imagina que isso possa te ajudar? A gente vem trabalhando com a realidade virtual na minha área há aproximadamente 8, 9 anos, né? E nós vislumbramos desde o início, primeiro, a possibilidade da parte educacional, né? A maneira de você transferir para os seus alunos uma realidade mais aproximada daquilo, dos casos clínicos que nós estamos discutindo, né? E eu acho que ao longo desse desenvolvimento foi muito bom na questão de ser uma interface de discussão multidisciplinar. Então, alguns diagnósticos mais complexos, a gente conseguiu trazer uma plataforma mais fácil para essa discussão, né? Então, por exemplo, tumorações em fetos e a discussão com cirurgião, a discussão com neonatologistas, eu acho que isso foi ficando mais fácil. E essa evolução veio ao longo desses anos com a qualidade da imagem cada vez melhor. Então eu vislumbro a realidade aumentada, eu vejo a realidade aumentada como ainda dentro do campo de uma discussão multidisciplinar. Isso é uma plataforma fantástica, né, de você passar de uma maneira mais simples, didática e correta para as pessoas que estão discutindo com você uma determinada patologia. E, além disso, a possibilidade de já empregar essa realidade nos atos cirúrgicos, né? Então, você vê que hoje nós temos cirurgias minimamente invasivas e na minha área, na área de medicina fetal, em que nós já temos cirurgias intraútero, todo esse equipamento, toda essa possibilidade de aplicação é enorme, né? Então, por exemplo, o que nós estamos vislumbrando hoje? Eu vou operar um feto, né, que está ainda dentro do útero da mãe, né? É uma cirurgia complexa, né, que você vai invadir, você vai ter um campo de visão muito pequeno dentro de uma fetoscopia, e se eu puder fazer isso virtualmente antes de fazer o real. Então isso pode ser fantástico, né? E isso, a realidade virtual, a realidade aumentada pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar no planejamento cirúrgico, né? Como é que nós vamos fazer essa cirurgia, como é que nós vamos treinar essa cirurgia, o que nós vamos enfrentar nessa cirurgia, e ela pode ser usada também no ato cirúrgico, vai poder ser usada. Então isso eu acho que vai nos trazer uma facilidade muito grande e vai deixar o nosso gesto cada vez mais seguro. Como é que você vê essa conversa? É muito comum a conversa do radiologista, né, junto com o médico clínico ou com o cirurgião. Você vê se tem algum tipo de impacto, você tem eu chamo de uma conversa diferente, já que a gente está habituado ao mundo plano.
de 2D, onde você mostrava numa tela para outro médico. Você acha que é uma outra conversa, é uma outra linguagem, quando você tem essa possibilidade de visualizar, você interagir? A gente teve uma experiência muito interessante que, quando a gente estava vendo o feto, uma mão entrou no campo de visão do óculos e ela pôde interagir. Então, abriu um tipo de pessoa. Foi um achado interessante, né? Então, você acha que isso é uma conversa diferente, isso é uma linguagem diferente sua com os médicos clínicos, cirurgiões que te procuram para ver uma imagem? A linguagem mudou completamente, né? Você vê o seguinte, bom, eu tenho mais de 30 anos de formado, então eu tenho a minha especialidade mais 6 anos, então eu trabalho na área de medicina fetal desde 94. As discussões na década de 90 eram as discussões com uma linguagem completamente diferente, né? Você via aquelas imagens bidimensionais, então se perdia muito tempo em mostrar a patologia para a equipe multidisciplinar, né? Então, por exemplo, eu estou lá com um cirurgião e eu tenho uma imagem bidimensional de um tumor cervical, de um teratoma cervical. Então eu tenho que ficar ali explicando para ele, olha, isso aqui é a região cervical, isso aqui é o tumor, esse tumor parece que está invadindo mais essa região aqui, e o cirurgião ele fica olhando uma imagem bidimensional em escala de cinza, né? Muito mais complicado. Então a linguagem ela muda a partir do momento que eu tenho informação volumétrica daquilo ali, aquilo ali é segmentado e transformado em modelos 3D que eu posso ver com realidade virtual ou realidade aumentada, né? Então, na hora que eu começo a mostrar esse tumor, o grau de invasão do tumor, isso muda completamente para o cirurgião. Ele pode colocar um óculos e ele vai ver nitidamente que existe ou não uma invasão de áreas nobres da região cervical, entendeu? Eu estou economizando tempo, que eu não preciso explicar onde está o tumor e onde estão as vias aéreas, porque é óbvio ali, a imagem é muito nítida, né? E a qualidade dessa discussão é impressionante, né? Então, eu acho que hoje a maneira de discussão multidisciplinar é num formato de linguagem completamente diferente de alguns anos atrás. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência. Você é pioneiro na tridimensionalização das imagens ultrassonográficas e que, a partir disso, você começou a materializar através da manufatura aditiva. Então, queria que você falasse um pouquinho desse caminho e esse outro caminho que se abriu com realidade virtual e agora essa realidade aumentada aparecendo. Quer dizer, de fazer um pouco desse histórico seu. Esse caminho da realidade virtual, ele veio a partir dos nossos estudos com a impressão 3D, né? Então nós começamos a vislumbrar o estudo de patologias fetais, isso foi em 2007, né? Quando nós começamos a fazer os primeiros estudos, fazendo reconstrução 3D a partir de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Até então era muito difícil esse uso na ultrassonografia, que é o método de screening das malformações fetais, pela capacidade da aparelhagem da reconstrução 3D. Então, a tomografia até então, tudo que se falava de impressão 3D vinha da tomografia e outras áreas de conhecimento. Egiptologia, museologia e tudo mais, né? Na área médica também, na área de medicina interna e tudo mais. Agora, na área de medicina fetal, nada disso era desenvolvido, porque tudo era muito centrado na tomografia. Então nós passamos a ver o seguinte, bom, vamos começar com a ressonância magnética, porque a ressonância ela vai me dar cortes também, e eu vou poder segmentar esses cortes. O grande problema na época é que os cortes eram espessos, então a minha qualidade de reconstrução para impressão 3D era muito ruim, né? Então nós tivemos que trabalhar um pouco com as empresas, e isso foi evoluindo muito rápido com as empresas de ressonância, né? Para ver protocolos em que eu pudesse ter cortes mais finos, o mais próximo de 1 milímetro possível, como tem na tomografia, né? E isso nós conseguimos com o tempo.
Então, em 2008, nós começamos a fazer impressão 3D de fetos, né, a partir da ressonância magnética. E logo depois começamos a correr no campo da ultrassonografia, que é o grande método importante de screening, né? Então é a primeira barreira, é o primeiro método de diagnóstico das malformações fetais. E com o tempo nós conseguimos também já segmentar a partir das aquisições volumétricas da ultrassonografia. Então isso tudo estava mais ou menos resolvido em termos de tecnologia em torno de 2009, 2010, né? A partir desses exames segmentados, nós começamos a colocar o seguinte: não, agora eu posso ter uma outra visualização de tudo isso segmentado, que seria colocar o óculos de realidade virtual, a navegação virtual. Então, se eu posso segmentar o feto, ter a visão dele externa e a parte interna, como por exemplo você segmentar as vias aéreas, eu posso ter uma visão endoscópica do feto, né? E a partir de 2011, nós começamos o quê? A navegar dentro das vias aéreas do feto. E isso passou a ser um fato muito importante, porque eu saí do campo do diagnóstico e passei a evoluir no campo de avaliação do prognóstico. Isso é importante. Porque à medida que você vai evoluindo na imagem, aquela equipe multidisciplinar que te cerca, cirurgião, neonatologista, eles já não querem só o diagnóstico. Eles querem saber o seguinte: bom, eu sei que o feto tem um tumor, por exemplo, como é que ele vai nascer? Como é que vai ser a minha conduta no nascimento dele? E essa conduta, ela vai modificar em função do grau de penetração de um tumor, por exemplo, do posicionamento desse tumor, por exemplo. E se você mostra isso em cima de imagens reais, né, virtuais, mas muito reais, né, são imagens muito fidedignas, isso passa a ser muito interessante e isso dá uma segurança para essa equipe que vai receber esse feto, né? Então, antes eu olhava a imagem bidimensional em escala de cinza, e agora eu tenho um modelo 3D colorido com todas as estruturas nas suas posições reais, e eu posso, com óculos de realidade virtual, literalmente caminhar dentro das vias aéreas e ver a relação daquele tumor com as vias aéreas. E aí a conduta pós-natal, ela vai ser tomada em cima de imagens 100% fidedignas. E isso dá uma segurança para essa equipe multidisciplinar muito grande. Você quando você começou a trabalhar com a impressão 3D e realidade virtual, você já tinha entendido há algum tempo que você precisa de umas sequências diferentes. Você acha que isso vai mudar os protocolos de aquisição das imagens dentro da radiologia, tomografia, ressonância magnética? Quer dizer que as máquinas não estão preparadas para isso. Vai ser necessário mudar esses protocolos, seja dos protocolos dentro dos equipamentos e dentro do laboratório de radiologia. Os equipamentos, eles têm evoluído muito rápido, né? Então, sim, os protocolos mudaram, né? Então, por exemplo, na minha área, eu não tinha sequências isotrópicas para reconstrução 3D. E a partir do momento desses estudos, nós passamos a adotar, dentro da nossa rotina, as sequências isotrópicas. E isso foi muito importante, porque eu posso estudar esses volumes novamente, dentro de casos complexos. Alguma coisa que você achava que fosse e nasceu era um pouco diferente, isso passa a ser uma curva de aprendizado, porque eu posso voltar nesses volumes e estudar novamente. E isso é fantástico. Além disso, esses volumes passam a ser um domínio educacional. Também é muito bom, né? Agora, dentro dos protocolos nas outras áreas, o que eu vejo, cada vez mais essas sequências isotrópicas são utilizadas, né? E isso é importante, porque são imagens que vão nos permitir a gente reconstruir aquilo em 3D. Né? Então,
O que acontece às vezes é que essas sequências elas têm uma diferenciação tissular um pouco menor. Então, não basta eu só fazer uma sequência isotrópica, a sequência 3D, que vai gerar aqueles modelos 3D, não basta eu só fazer essa sequência. Eu tenho que ainda usar antigas em que me dê uma diferenciação tissular maior e que vai me ajudar no diagnóstico. Mas, sem dúvida, essas sequências elas estão cada vez mais sendo aperfeiçoadas e possibilitando dando a possibilidade de modelos cada vez mais reais. Ok. Eu vou fazer algumas perguntas, porque é importante para a gente entender essas tecnologias, né? Então, eu vou te fazer uma série de perguntas e, eventualmente, se você esqueceu alguma ou não foi colocada, eu vou colocar para você. Então, o que você achou do óculos? O que você sentiu ao usar o óculos? Como foi a interação? Quais as facilidades? Quais as dificuldades? O que deveria ser mantido e o que deveria ser modificado? Vamos começar. A imagem do óculos, eu vejo ela cada vez mais sendo aperfeiçoada, cada vez melhor, né? Agora, o óculos, ele me permite uma interação. Eu acho que nós estamos dentro de um processo evolutivo muito rápido. Ainda sinto dificuldades nessa interação. Sinto dificuldades na manipulação desses volumes virtuais que eu vejo. Eu ainda acho que dentro da realidade virtual, quando eu traço um caminho e eu já tenho aquilo tudo pré-definido, ainda eu vejo aquilo como, hoje, no momento, mais fácil. Mais fácil para um público em geral, que não está acostumado com esse tipo de tecnologia. Na hora que você passa a ter o domínio da imagem e o domínio das ferramentas que você tem ao seu redor, virtuais, eu acho que existe para um cirurgião, por exemplo, uma leve curva de aprendizado nessa manipulação. Né? Agora, eu acho que a tecnologia está avançando muito, né? O que eu sinto, eu trabalho com essas imagens há bastante tempo, mas o que eu sinto ainda é um pouco de dificuldade em alguns arquivos da manipulação dessas ferramentas de contraste, né? Então, por exemplo, eu estava vendo lá um trabalho dos craniófagos, né? E aí eu olhando o cérebro dele de uma forma, com a realidade aumentada, a realidade mista, eu ainda, em alguns pontos da ferramenta, eu tenho ainda uma dificuldade nisso. Mas não é só a dificuldade minha com relação a um treinamento, mas é a dificuldade ainda do software em termos de precisão do ajuste fino, e isso realmente a gente tem que caminhar. Mas já é um passo muito grande, a gente já está aqui olhando para estruturas virtuais em que você pode interagir com essas estruturas e vê-las em cima do paciente, posicioná-las no paciente. Então isso abre um campo para a cirurgia fantástico, né? Que eu passo a misturar o exame com o real ali, né? Treinamento e tudo mais. Agora, eu ainda acho que a gente precisa avançar nesse ajuste fino dos controles dessas imagens. Ok. Heron, muito obrigado por fazer essa entrevista conosco. É um prazer. Vamos ver essa tecnologia evoluindo aí, né? Valeu. Obrigado.